Abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43, um texto muito conhecido da igreja. Lucas capítulo 18, versículo 35 até o 43, assim diz a palavra do Senhor. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que nós já vivemos essa noite, presenciamos essa noite. Neste momento nós vamos refletir na Tua palavra, Senhor, então eu peço que o Senhor me use apenas como uma simples ferramenta. Que o Senhor me use, Pai, para a edificação da Tua igreja e que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para o que o Senhor vai falar essa noite. E que, mais uma vez, como eu sempre digo, que não venha nada de mim, pois eu sou um simples homem como qualquer outra pessoa. Mas que tudo que venha a ser dito aqui venha do Teu Santo Espírito, para a edificação e transformação da vida do Teu povo. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, com certeza, você já leu e já ouviu falar sobre o cego Bartimeu. Esse texto, ele não fala o nome do cego, mas nós vemos em outros evangelhos este mesmo caso, por exemplo, em Marcos, capítulo 10, que o nome desse cego era Bartimeu. Na verdade, ele era filho de Timeu, porque em hebraico Bar significa filho. Então, quando era Bartimeu, não sei se os irmãos lembram aqui, quando chama de Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Então, o Bar significa em hebraico filho. Então, provavelmente esse não era o nome dele, né? Ele era filho de Timeu. Bartimeu chamavam ele, mas provavelmente não era o nome de batismo desse cego. E nós vamos falar sobre alguém que estava numa situação complicadíssima física, porque eu não sei se alguém aqui já conheceu alguém que é cego. Eu conheço um homem que ele perdeu a visão num acidente de carro, já com os seus 30 e poucos anos. É terrível quando a pessoa ela vive na escuridão. Aqueles que já nascem com a cegueira conseguem se adaptar mais facilmente do que aqueles que perdem a visão no decorrer da sua vida. Mas uma pessoa extremamente fragilizada, uma pessoa extremamente em situação de vulnerabilidade, porque além de tudo ele era mendigo. Como todos da época, todos os deficientes físicos daqueles dias, que não fossem de famílias ricas, acabariam sendo mendigos ou pediriam esmola nas esquinas ou nas praças públicas. Então, Bartimeu, ele não era de família rica, porque senão ele não estaria na beira de Jericó pedindo esmola. Então, ele era como as estatísticas da época costumavam apresentar, mais um deficiente físico, mais um mendigo pedindo esmola. Mas o que eu gostaria hoje de frisar é sobre uma outra cegueira, que ela é muito pior do que a cegueira de Bartimeu. É a cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque a cegueira de Bartimeu não afastava ele de Deus. A cegueira de Bartimeu não poderia afastá-lo de Deus. Qualquer deficiência física não pode afastar ninguém de Deus. Mas a doença espiritual, ela afasta. Então hoje nós vamos falar da pior cegueira de todas. A cegueira espiritual que impede que nós venhamos a olhar para dentro de nós e venhamos a reconhecer os nossos pecados. Tem uma frase aí fora que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E existem muitas verdades nessa frase. Versículo 35. Acompanhe comigo. Ele diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó,
um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. A história começa mostrando que Bartimeu, como Marcos cita que ele era o filho de Timeu, ele estava sentado à beira de um caminho de uma cidade chamada Jericó, uma cidade que existe até hoje, a cidade mais antiga do mundo. Jesus estava em Jericó mais uma vez. Com certeza Timeu, ou Bartimeu, ele não tinha muitos amigos. Com certeza ele não era alguém que era apoiado pela sociedade ou pelas pessoas. Porque alguém numa situação como a dele estava ali largado às traças. Com certeza Bartimeu não era convidado para as festas judaicas. Com certeza Bartimeu ele não era convidado para ceiar na casa de nenhum outro judeu. Porque algumas crenças daquela época diziam que se você tocasse ou estivesse próximo de alguém com deficiência física, você se tornaria impuro. Existia em Jerusalém, mas aí já é em Jerusalém, o tanque de Betesda, que alguns já devem ter ouvido esse nome, porque Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda. Para os irmãos entenderem como era complicado ser alguém, se hoje já é complicado ser deficiente físico, que não é ainda uma sociedade preparada para tal, naqueles tempos era pior ainda. Em Jerusalém existia um tanque chamado Betesda, onde era um tanque próprio para as pessoas que tinham deficiência. Eles eram afastados do restante da multidão, eles ficavam em volta de um tanque, apenas esperando a água ser agitada e o primeiro que pulasse na água seria curado. Os irmãos acho que lembram dessa história. Isso era uma lenda da época, porque para manter todos os coxos, paralíticos, cegos em volta do tanque de Betesda, para que eles não ficassem circulando na cidade, para que eles não entrassem no templo, para que eles não ficassem circulando onde as outras pessoas circulavam. Havia um preconceito terrível. Aquela era a última vez que Jesus estava indo a Jericó. É importante nós frisarmos isso, porque vai fazer sentido no decorrer do texto. Aquela foi a última vez que Jesus pisou em Jericó, porque algumas semanas depois Jesus foi crucificado. Neste ponto, nós já estamos falando no final do ministério de Jesus, quando ele já estava caminhando para ser crucificado em Jerusalém. Aquela era a última vez, ou a última chance que Bartimeu tinha para enxergar. Se não fosse daquela vez, não seria nunca mais. Mas mesmo na sua última passagem por Jericó, como nós vemos em várias outras passagens, Jesus tem um propósito. Jesus ele não faz nada por fazer. Jesus ele não permite nada por permitir. Mesmo na sua última ida a Jericó, Jesus já tinha um encontro marcado com Bartimeu, mesmo que Bartimeu não soubesse disso. Jesus sabia porque ele estava indo lá. Jesus não estava passando naquele caminho à toa. Jesus ele tinha um propósito exatamente na vida de Bartimeu. Jesus estava caminhando para transformar a vida de Bartimeu. E é exatamente isso que ele fez com cada um de nós. Todos nós, espiritualmente falando, um dia estávamos à beira do caminho, cego, ou coxo, ou com qualquer outra deficiência. Todos nós estávamos afastados. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Cristo foi até você. Ele curou a sua cegueira espiritual, ele curou a sua enfermidade espiritual, por isso hoje você pode caminhar com Deus. Então a mesma coisa que Jesus fez com Bartimeu, ele fez com cada um de nós aqui agora espiritualmente falando. Você tem certeza que você já foi curado da sua cegueira espiritual? Um dia você já foi cego e hoje você pode enxergar coisas que antes você não enxergava? Quem aqui se converteu depois já de bem adulto? Você consegue fazer um paralelo da sua vida de o que você fazia antes e o que você faz agora? E se você tentar fazer as mesmas coisas que você fazia antes, agora, você não consegue mais porque aquilo te incomoda. Isso é a transformação do próprio Espírito Santo dentro de nós. Ele veio até nós. Ele veio até você. É algo íntimo. É uma relação íntima. Ele veio até você. Da mesma forma que ele foi estrategicamente para Jericó pela última vez para encontrar um cego. Versículo 36 ao 38. Acompanhe comigo. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Quando Bartimeu ele ouve o barulho da multidão, porque provavelmente ali não passava uma multidão há um bom tempo, mas ali ele estava mais um dia pedindo esmola, mais um dia muitas vezes num local complicado, sem higiene pessoal, sem nada que pudesse estar dando um apoio para ele naquele momento. Ele estava simplesmente jogado à beira do caminho. E ele ouve algo diferente do que ele estava acostumado a ouvir no restante dos dias. Ele ouve um barulho de uma multidão. Você já ouviu o barulho de uma multidão? Você já ouviu o barulho de muitas pessoas falando ao mesmo tempo? Jesus, nesse ponto do ministério dele, ele já havia feito muitos milagres. Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Jesus já havia feito grandes sinais, a qual por onde ele ia, ele arrastava multidão. E mais uma vez uma multidão seguia Jesus, e quando ele ouve a multidão, ele pergunta para alguém que estava próximo. O texto não diz: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Repare que o texto não narra, ou a Bíblia não narra, que Bartimeu já havia tido contato com Jesus. Provavelmente aquela foi a primeira vez que Bartimeu teve contato pessoal com Jesus, mas a fama de Jesus já estava tão grande naqueles dias que com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar desse tal Messias, dessa pessoa que faz defunto levantar, daquela pessoa que já tinha feito cego enxergar, coxo andar. E aquele mestre estava passando na frente de Bartimeu. Então ele se põe de pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ele começa a clamar para o único que poderia tirar ele daquela situação. Mas sabe o que é algo interessante? Sabe por que Bartimeu levantou para clamar por misericórdia? Porque ele reconhecia quem ele era e qual era a sua situação. Eu sempre costumo dizer que Bartimeu ele enxerga muito mais do que muitas pessoas dos dias de hoje. Bartimeu ele enxergava muito mais do que muitas vezes nós enxergamos. Porque ele se coloca a clamar por misericórdia porque ele entende que ele precisa de misericórdia. Você só clama por algo quando você precisa dela. Você entende que você precisa. Ele sabia, obviamente, a sua dificuldade financeira, porque ele pedia esmola. Ele era cego, ele estava numa situação terrível, então ele precisa clamar por misericórdia. Você já conheceu aquela pessoa que ela não reconhece os seus pecados de jeito nenhum? Você já conheceu alguém que tem o coração tão duro, que por mais que a Bíblia mostre que ela está errada, ela continua com suas convicções, porque o que importa é o que ela acha, o que ela quer? Esse é o pior cego que não quer enxergar. Esse é o pior cego que não quer enxergar. Mas Bartimeu, ele reconhece quem ele é. E existe uma frase muito importante que diz que não há perdão de pecados se não houver primeiro arrependimento. Em 1 João 1,9 a Bíblia diz: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Mas repare que é uma condição no começo do versículo. Se confessares. Confessar pecados significa ter uma autoanálise, olhar para dentro de si e entender: Senhor, eu estou errado e eu preciso de mudança. Senhor, eu preciso ser moldado pela palavra e não tentar encaixar a Bíblia ao meu modo de viver. Eu estou errado e preciso de misericórdia. Eu sou um miserável e preciso de um Salvador. Porque se você não reconhece a sua miséria, você tão pouco vai reconhecer que precisa de alguém para salvar você. Salvar de quê se você acha que está tudo bem? Salvar de quê? Versículo 39, o texto continua e diz assim: os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu não sei quantos anos Bartimeu tinha. O texto não diz quanto tempo ele tinha aquelas práticas, ele era mendigo. Eu não sei. Mas até o momento, não existe relatos na Bíblia que alguém tentou ajudar Bartimeu. Ninguém foi ali tirá-lo do meio-fio onde ele estava. Ninguém foi ali tirá-lo da beira do caminho onde ele estava. Mas no momento em que ele se incomoda com a própria situação e clama por mudança, o mundo se levanta para calá-lo. Muitas vezes o diabo usa pessoas,
O diabo usa as multidões para tentar nos calar. Bartimeu, ele nos ensina algo muito importante. Não dê bola para o que os outros falam quando você está no caminho de Deus. Não ouçam as vozes das multidões quando você sabe que você está clamando para o único que pode resolver os seus problemas. Enquanto ele era apenas um cego, enquanto ele era apenas mendigo, enquanto ele era apenas uma pessoa desprezada pela sociedade, enquanto ele era apenas mais um para a estatística da época, ninguém se importava com ele. Ninguém dava bola para Bartimeu. Se Bartimeu morresse no dia seguinte ali, ele ia ficar ali, porque provavelmente ninguém tiraria o corpo dele ali, até quando começasse a cheirar mal, daí alguém poderia se incomodar. Mas no momento em que ele diz um basta para a sua situação e clama para Jesus, que é o único que pode resolver a sua situação, aí a multidão se levanta para freá-lo. Aí a multidão se levanta para freá-lo. Não se importe com o que as pessoas dizem sobre você, se o seu foco é caminhar com Jesus. Não se importe o que a multidão diz a seu respeito, se o seu foco é caminhar com Cristo. Bartimeu, irmãos, o diabo tentou ali de alguma forma envolver as pessoas para calar ele, para que ele voltasse a sentar ali, porque o lugar dele era ali. O texto diz que Bartimeu retrucou alguém. O texto diz que Bartimeu começou a ofender aqueles que mandavam ele calar a boca, porque algumas traduções da Bíblia diz que as pessoas mandavam ele calar a boca. Foi de forma grosseira. Ele respondeu a algum deles? Ele parou e começou a debater ou bater boca com alguém? Sabe por quê? Porque se ele perdesse o tempo dele batendo boca com as pessoas, Jesus teria passado e ele nunca enxergaria. Porque aquela foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Se ele perdesse o foco dele e o tempo dele discutindo com outras pessoas, Jesus teria passado e a vida dele continuaria a mesma coisa. Você se importa com o que os outros pensam e falam a seu respeito? Você se importa com o que falam de você? Pare de perder o seu tempo chorando e sofrendo por pessoas maldosas que a única coisa que sabe fazer são críticas destrutivas para te derrubar. Se nós estamos mirando o Cristo, independente do que façam ou do que falem, pouco importa. Continue caminhando, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o texto diz que quando mandaram ele ficar quieto, ele gritou ainda mais alto. O que isso quer dizer? Ele não se importou com a multidão. E quantas vezes você sabe o que é certo fazer em relação a Cristo? E quando você toma a atitude de mudança, se levantam pessoas para te criticar ou para te derrubar. Essa é uma estratégia que o diabo ele usa muito bem. Se Cristo é o foco, se Cristo é o nosso foco, nós não temos que dar bola para a torcida, como o povo aí fora diz. Nós não podemos. Hoje nós estudamos a carta de Paulo, estamos estudando a carta de Paulo, capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. Nós hoje até conversamos sobre isso. Paulo, em todos os capítulos, ele defende o seu ministério, porque na igreja dos Coríntios os irmãos estavam colocando Paulo como um falso apóstolo. Receberam um grupo de falsos profetas na igreja. E eles estavam falando que Paulo, na verdade, era um apóstolo de mentira. Paulo era uma farsa. Então os irmãos estavam criticando Paulo e colocando Paulo em descrédito. E Paulo diz que não importa o que as pessoas pensam a respeito dele. Paulo sabia quem ele era. Paulo era uma pessoa bem resolvida. Tem uma característica de quem dá muita bola para o que os outros falam, é que essa pessoa não é bem resolvida consigo mesma. Não sabe quem é, por que está e para onde vai. Agora, se você tem a convicção e o seu foco está em Cristo, falem o que falar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que ignorar todas as críticas, tá? As críticas são ótimas para o nosso crescimento. As críticas que visam nos ajudar. Agora, aquela crítica maldosa, que só visa te envergonhar e destruir e parar você, essa você pode descartar. Essa você pode descartar porque você não foi chamado para ficar batendo boca com essas pessoas. Existe uma frase aí fora que diz: enquanto a carruagem passa, os cães
ladram, não é isso? Ou latem. Deixa a cachorrada latir e segue. Não para ficar dando bola para a pessoa que a única coisa que quer fazer é alugar o seu ouvido para nada. Foca em Cristo. Viva para Deus. Foi o que Bartimeu fez. Enquanto mandavam ele se calar, ele gritava ainda mais alto. Por quê? Porque não importa o que estão falando. Jesus vai passar e daqui a pouco ele nunca mais volta aqui. É a última vez que esse homem está passando por Jericó, porque depois ele foi para a cruz. Se ele para discutir com a torcida, ele morreria cego. Vamos continuar caminhando, versículo 40 e 41. Diz assim: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus então ele pede para parar ali a sua comitiva, porque ele estava caminhando com uma grande multidão. E não é a primeira vez que Jesus faz isso. Se os irmãos lembram da mulher do fluxo de sangue, Jesus também estava no meio de uma multidão e alguém toca na orla da sua capa. E até os discípulos perguntam: mas tem muita gente espremendo nós aqui. Tem uma multidão aqui e ainda você pergunta quem te tocou. Todo mundo te tocou. Mas Jesus é aquele que dá importância para aquele que ninguém dá importância. Jesus ele vai atrás daquele que ninguém dá importância ou não é considerado pelas pessoas ali. Havia uma multidão, muitas vezes fazendo várias perguntas para Jesus, ou gritando: Hosana nas alturas, ao filho de Davi, glorificando o nome dele. Mas Jesus ouve um cego mendigo gritando: tem misericórdia de mim. E ele para e manda que o homem fosse trazido e pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Você não queria minha atenção? Você não queria minha atenção? Pois bem, você está aqui perante de mim. Agora me diga, o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Talvez você pense que a sua vida não tem mais solução. Talvez você pense que o seu problema nunca vai passar. Talvez você pense que os seus problemas vão durar para o resto da sua vida. Talvez você pense que quando você ora, Jesus não te ouve. Talvez você pense várias e várias coisas que visam desanimar você. Só que aquele que realmente reconhece a sua cegueira e clama por misericórdia, Jesus é aquele que para ouvir você. Se você realmente está com o coração quebrantado, reconhecendo a sua miséria, e você pede misericórdia a Deus para que Ele mude a sua vida, Ele para te ouvir. Sabe quem Jesus não para ouvir? Aquele cheio de ego dentro do coração. Aquele cheio de arrogância e prepotência. Certa vez Jesus contou uma parábola que subiu ao templo para orar um fariseu e um publicano. Fariseu era uma linha judaica, da religião judaica. Tinha fariseus e saduceus, eles eram os famosos mestres da lei, se vestiam diferente das pessoas, se achavam santos, se achavam melhores do que os outros e colocavam ainda fardo pesado em cima das pessoas. Eram os detentores da salvação da época. Já o publicano era um judeu que era recrutado pelo Império Romano para cobrar impostos dos judeus. Ou seja, ele era visto pela sua própria nação como um traidor, porque ele, como judeu, estava trabalhando para os opressores, cobrando impostos do seu próprio povo. E muitas vezes ainda roubando um pouquinho a mais. Era alguém odiado pela sociedade. Então nós vemos alguém com status e outro considerado um lixo, porque é isso que eles eram. Muitos cuspiam nos publicanos quando passavam. Então o texto diz que os dois entraram no templo para orar. O fariseu em pé, ele com o nariz apontado para cima dizia: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou igual ao publicano. Obrigado porque eu não sou igual a ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Eu sou alguém sensacional. Obrigado porque eu sou eu. Repare que o texto diz que o fariseu ele entrou e orava de pé. Sabe o que significa? Arrogância, porque todos que entravam no templo ajoelhavam para orar perante Deus. Mas ele fazia questão de ficar em pé.
Já o publicano, ele batia em seu peito e nem ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ele não se comparou com ninguém. Ele não tentou se sobressair ao outro. Ele não tentou dar uma desculpinha para os seus pecados. Já ouviu aquela história? Ah, eu peco, mas tem gente pior do que eu. Jesus disse que aquele que foi justificado para casa foi o publicano e não o fariseu. Sabe por quê? Porque Jesus ouve aquele que é contrito de coração. Jesus ouve aquele que é quebrantado e reconhece a sua cegueira, assim como Bartimeu. A Bíblia diz que o orgulho ele precede a queda. A arrogância, a prepotência, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Você gostaria de ser um adversário de Deus? Você tem força suficiente para peitá-lo? Você gostaria de ser um opositor de Deus? Então tire do seu coração toda arrogância e orgulho, porque isso não vem do Senhor. Cristo ouve aqueles com o coração quebrantado, e daí ele pergunta para Bartimeu, agora voltando no texto: o que você quer que eu lhe faça? Jesus, mesmo que Bartimeu não soubesse, já havia marcado aquele encontro. Jesus já sabia que Bartimeu iria clamar por misericórdia. Jesus já sabia de tudo, porque Jesus é onisciente, ele era o Deus encarnado na terra. Jesus já sabia o que o homem ia dizer para ele. Quando Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Jesus já sabia a resposta. A Bíblia diz que ele sabe o que nós vamos falar mesmo antes da palavra sair da nossa boca. Isso significa que não há desconhecido para ele. Mas mesmo Jesus já sabendo que o homem falaria, Jesus ele incentiva o homem a dizer a necessidade. Jesus poderia curar este homem a quilômetros e a quilômetros de distância. Ele não precisava nem ir para Jericó se ele não quisesse. Jesus ele poderia curar este homem na cruz. Jesus poderia fazer o que ele quisesse, mas ele fez questão de ficar frente a frente com Bartimeu e perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Jesus queria ouvir da boca dele qual era o reconhecimento de si mesmo, clamando com palavras a sua necessidade, e ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Se Jesus fizesse essa pergunta para você hoje, qual seria a sua resposta? O que você quer que eu lhe faça? Ah, Senhor, eu quero um carro novo. Ah, Senhor, eu quero um convênio médico melhor. Ah, eu quero uma casa dos meus sonhos num lugar tal, numa montanha tal, ou num condomínio tal. Ah, Senhor, eu gostaria daquela vaga de emprego que eu já estou sonhando há tanto tempo. Será que é isso? Será que é isso que nós falaríamos para Ele? Ou será que nós olharíamos para dentro de nós e reconheceríamos a nossa miséria e pediríamos misericórdia nas nossas vidas? A Bíblia diz que Deus disse a Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse. Não foi isso? E o que Salomão pediu? Sabedoria. Será que nós faríamos como Bartimeu? Senhor, eu quero enxergar. Senhor, me salva. Senhor, eu reconheço a minha miséria. Eu reconheço que pelas minhas próprias forças eu estou caminhando ou correndo para o inferno, porque eu não posso me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me transforme. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Será que nós falaríamos isso? Porque quando Jesus ele incentiva o homem a falar a sua necessidade, mais uma vez Jesus está chamando ele para uma autoanálise. Para uma autoanálise. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E com certeza o coração de Bartimeu naquele dia estava cheio de reconhecimento de quem ele era. Dizendo: Senhor, filho de Davi. É interessante que Bartimeu ele não estava só interessado em cura física. Sabe por quê? Porque o texto diz que ele usa essa frase, Jesus, filho de Davi. Sabe o que isso significa? O Antigo Testamento diz que o Messias seria o filho de Davi, ou viria da linhagem de Davi. Ele, chamando Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo quem Jesus era, o Messias.
Ou seja, ele reconheceu primeiro a divindade de Cristo. Senhor, filho de Davi, Messias, o Deus encarnado, tem misericórdia de mim. E não apenas um curandeiro que andava naqueles dias. E não mais um na multidão que poderia fazer um milagre, uma mágica, um ilusionismo. Não. Eu reconheço que o Senhor é o Messias prometido. O Senhor é o filho de Davi. Então acerta a minha situação. Você reconhece que Jesus é o filho de Davi? Você reconhece que Jesus é o filho de Davi? E pode fazer por você muito mais do que você pensa, imagina ou sonha? E se ele viesse com essa pergunta para você, o que você quer que eu lhe faça hoje? Qual seria a sua resposta? Versículo 42 e 43. Vamos ver a conclusão do texto. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Bartimeu, ele é salvo. A visão é só um detalhe. A visão nesse texto foi só um detalhe. Porque a Bíblia diz que depois que ele enxergou, ele continuou seguindo a Jesus, glorificando a Deus. Não foi como os leprosos, lembra dos 10 leprosos? Lembram disso? Só um voltou para agradecer. Ou seja, eles estavam mais preocupados com a bênção de Deus do que com o Deus das bênçãos. Bartimeu mostra que ele não estava preocupado apenas em cura física, mas ele reconheceu que Jesus era o Messias e continuou seguindo Jesus pelo caminho. Quantas vezes nós não pedimos bênçãos a Deus e quando Deus nos dá as bênçãos, nós nem agradecemos. Quantas vezes nós clamamos a Deus por soluções e quando Ele nos dá a solução, nós viramos as costas e seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Esse texto ele nos mostra uma coisa: gratidão é uma coisa importante, é um princípio bíblico. Gratidão. Jesus diz: a sua fé o curou, a sua fé o salvou. E o texto diz que além de ele ser curado e salvo, ele se tornou um testemunho vivo para as pessoas. Lembram as pessoas que mandavam ele calar a boca? Agora todos glorificavam a Deus por causa daquele mendigo cego. Todos glorificavam a Deus por causa do mendigo cego. Olha como Deus é maravilhoso. Pegou alguém que ninguém se importava e agora essa pessoa está em destaque, sendo testemunho do poder de Cristo. Testemunho do poder de Cristo. Todas as dificuldades de Bartimeu, tudo que ele havia passado até esse dia chegar, serviram de combustível para que o testemunho dele fosse mais forte ainda. Talvez você não entenda porque você está sofrendo. Que se nós falarmos de sofrimento, é uma matéria que todos nós aqui temos diploma, não é? Todos nós. Eu, você, todos nós sofremos e sofreremos. E assim é as dores, as mazelas da vida, é assim. E muitas vezes nós não entendemos o porquê nós passamos, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas Deus ele permite essas coisas para que depois que nós passarmos por este problema, o nosso testemunho ser mais forte para glorificar a Deus na vida dos outros. Nem sempre o que você está passando é culpa sua. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e justo, evitava fazer o mal. Era um pai exemplar e passou por situações e questões que talvez nós nunca vamos passar na vida. Nem tudo que acontece é culpa sua. Existem, isso eu já disse anteriormente, existem sofrimentos que são permissões de Deus para te moldar e existem sofrimentos que são consequência dos seus atos. Esses, nós já sabemos que nós estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. Mas o que eu estou dizendo aqui, ele nasceu cego. E Jesus naquele dia já tinha marcado para transformar a vida dele, para curar a vida daquele homem. Eu sempre costumo dizer, para a gente caminhar para o final, você é aquelas pessoas que procuram sempre perguntar para quê? Ou por quê? Você sempre pergunta o porquê?
Acontece alguma coisa, você pergunta o porquê. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, o porquê aconteceu, o porquê não aconteceu, o porquê. Comece a perguntar para Deus para quê e não o porquê. Porque quando você pergunta porquê, provavelmente você está querendo saber a causa ou o culpado daquilo. Você quer ter um culpado ou achar a causa pela qual aquilo não aconteceu. Comece a perguntar a Deus, para que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Para que o Senhor está me capacitando? Para que eu estou sofrendo? Para quê? Porque sempre depois que passa a tempestade, vem uma fase a qual nós estamos preparados. A Bíblia diz que nós somos provados e aprovados para viver outras fases na nossa vida. Quantas vezes você já passou por um sofrimento e saiu mais fortalecido do sofrimento? Quantas vezes você passou por um momento muito difícil na sua vida e hoje você vê que aquilo foi necessário para capacitar você, forjar o seu caráter? Quantas e quantas vezes? Porque é assim que Deus trabalha. Então pergunte, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Para que eu estou passando por isso? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que, apesar de permitir os problemas e os sofrimentos, Ele é um Deus que não sai do nosso lado em nenhum momento. Ele não sai do nosso lado em nenhum momento. E nos concede a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que está acima dos problemas. É uma paz que está acima da fase ruim que você possa estar passando. E só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Amém? Vamos orar?